Graças a Deus. Em o nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, eu passo a ministrar para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, a bênção sacerdotal. E para que você receba essa bênção aí agora, nesse momento, coloque, se for possível, uma mão no coração e a outra no seu rádio receptor. Porque o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e levante o seu rosto e te dê a paz. Sim, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor Jesus, na ocasião, disse as seguintes palavras: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, quando ele falou todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele estava se referindo a tudo aquilo que nós precisamos. Ele disse: não andeis inquietos, ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ele disse: porque todas estas coisas são procuradas pelos gentios, quer dizer, as pessoas incrédulas. De certo, disse ele, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quer dizer, Jesus deixou claro que todas as nossas necessidades são conhecidas do Pai Celestial. Mas o que nós temos que fazer? Ele disse, doutra feita, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É claro que todas as bênçãos prometidas têm que ser buscadas, têm que ser pedidas. Você tem que bater, você tem que fazer por onde. Então não está errado você buscar as bênçãos de Deus, fazer corrente para isso, fazer corrente para aquilo, fazer corrente para a sua família, fazer corrente para a sua saúde, fazer corrente para a sua prosperidade. Não está errado isso. O que está errado é você priorizar essa busca ao invés de buscar o espírito do abençoador. Compreende, minha amiga e meu amigo ouvinte? Esse é o grande problema das pessoas. Elas ficam mais atentas, fissuradas nas respostas de Deus concernentes à sua vida cotidiana do que na sua vida eterna. Elas estão mais preocupadas com a vida deste mundo, a vida secular, do que com a vida espiritual que é eterna. Então Jesus disse, primeiro você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que quer dizer a sua conduta de acordo com a palavra de Deus, uma conduta correta, ética. Então, primeiro, busque o Espírito Santo, o Espírito que eu enviei, o Espírito que está disponível para vocês. Porque quando vocês receberem o meu Espírito,
disse Jesus em outras palavras. Então, o próprio Espírito vai guiá-los até os pastos verdejantes, vai guiá-los na conquista de tudo aquilo que você quer, que você deseja, que seja da vontade do meu Pai. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é inteligente você buscar primeiro as bênçãos e depois o abençoador. Não é inteligente. Não é inteligente, não é sábio. Primeiro, você se casa com o abençoador, você se alia com o abençoador. Você forma um pacto, faz um pacto com o abençoador. E aí, o abençoador vai conduzi-lo aos pastos verdejantes. Isso é o que manda a fé inteligente. A fé inteligente trabalha com sabedoria, não é com emoção. Eu sei que você precisa de comer, beber. Deus sabe, ninguém melhor do que Deus sabe das nossas necessidades. Sabe que nós precisamos de saúde, sabe que nós precisamos de comer, que nós precisamos de beber, sabe que nós temos que tratar do nosso corpo físico para que ele tenha condições de suportar o espírito, a alma, não é verdade? Agora, primeiro, nós temos que priorizar o reino de Deus, isto é, que o rei do reino de Deus venha viver, morar dentro de nós. Pois bem, eu quero dizer para você, ontem eu falei e vou repetir, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós renunciamos a nossa vida para segui-lo, nós imediatamente buscamos o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a marca de Deus em nós. Você se lembra de que Caim recebeu uma marca, um sinal da sua maldição? Pois bem, Deus nos dá a marca dele. Deus carimba os seus filhos. Jesus disse assim, olha só, Jesus disse assim, a planta que meu pai plantou, ninguém vai arrancar. Mas a que ele não plantou será arrancada. Então, quando a pessoa usa a fé com inteligência, ela pensa assim, bem, eu quero ser a planta plantada pelo meu pai. Eu quero ser de Deus. Eu sei que cedo ou tarde eu vou sair desse mundo. Eu vou desaparecer desse mundo. Mas é minha alma. Então, eu vou preservar a minha alma, porque não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, não adianta nada eu ter dinheiro, sucesso, saúde, ter uma família maravilhosa, tudo isso, se um dia eu vou descer à sepultura. Se um dia eu vou perder essa vida, eu vou sair deste mundo. Então, eu vou trabalhar pela comida que permanece eternamente, não pela comida que perece. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, trabalhar pela comida que permanece é buscar e receber aquilo que Jesus prometeu, que é o Espírito Santo. Ele disse, aguardai, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, quer dizer, o poder é o Espírito Santo. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós mantemos a nossa busca, nosso desejo, a nossa sede pelo Espírito Santo, então Deus vem correndo ao nosso encontro. É um toma lá da cá. A partir do momento que eu coloco toda a minha vida no altar, está aqui, meu Senhor, a minha vida.
Eu abro mão da minha vida, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus projetos pessoais, eu abro mão dos meus sonhos e eu coloco tudo aqui no teu altar. Toma a minha vida e faça de mim o que o Senhor quiser. Aí sim, imediatamente, instantaneamente, o Espírito Santo vem sobre a pessoa. E isso não precisa você necessariamente estar dentro de uma igreja. Não, você não precisa estar dentro de uma religião. Não, você pode estar em qualquer lugar. Desde que você se entregue, ali torna-se o altar de Deus. E ali o Espírito Santo vem sobre você. Portanto, o jejum de Daniel, ele se destina a isso. Levar as pessoas a se desintoxicarem desse mundo de internet, redes sociais, rádio, televisão, teatro, cinema, shoppings, entretenimento, esporte, música, tudo que remete para esse mundo, tudo que leva a cabeça está envolvida nesse mundo, a gente vai se isolar, a gente vai fazer uma abstinência completa e total. É claro que o ideal seria que a gente saísse daqui, né, e fosse para um lugar onde não tivesse nada disso. Mas isso não é possível, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que viver. Ora, mas a gente pode evitar rádio, televisão, jornais, revistas, shoppings, internet, WhatsApp, tudo mais que esse mundo oferece. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, se possível fosse, evitar até aquela conversa fiada, aquele bate-papo à toa, e só falar, e só pensar nas coisas do alto. Como diz o texto sagrado, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, de onde vem o Espírito Santo. Então, quando a gente mergulha nos pensamentos de Deus, por exemplo, como eu posso mergulhar no pensamento de Deus, nos pensamentos de Deus? Lendo a Bíblia o dia inteiro. Você não pode ler a Bíblia? Então ouve uma música de fé ou da fé. Por exemplo, na televisão nós temos aí aquela novela A Terra Prometida, que remete para a fé. Tudo bem, não tem problema. Nós temos aí uma plataforma chamada Univer para Crer, onde nós temos lá vídeos, cinema, né, filmes, mensagens, estudos bíblicos. Nós temos reuniões aqui do Templo de Salomão, enfim, todo o material que tem ali no Univer para Crer é para estimular a fé das pessoas, a alimentar a fé das pessoas. Então, você pode entrar ali e ficar o dia inteiro se quiser. E vai ter ali filmes e coisas que vão elevar o seu espírito aos pensamentos de Deus. Aí sim você vai notar uma grande diferença na sua vida. Você vai ficar mais limpa, mais pura. Você vai ficar assim, mais lavada. Sabe quando você chega do trabalho, suja, suada e tal, você entra no banho, chuveiro, toma aquele banho gostoso, né? Aí você coloca uma roupa limpinha, né? Cheirosinha e tal. Poxa, você se sente bem. Assim também é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel
realmente é, é difícil, é sacrifício. Você vai abrir mão das coisas que o mundo oferece. Você vai abrir mão de informações seculares. Você vai abrir mão de entretenimento, música, esporte, revistas, shoppings, cinema, internet, redes sociais. Você vai abrir mão de tudo aquilo que desvia o seu pensamento das coisas celestiais. E vai ficar pensando só nas coisas de Deus. Quer dizer, você vai ficar quase que surda para as pessoas desse mundo. E vai ficar atenta apenas para as coisas de Deus, para o que o Espírito Santo vai falar. Aí sim, quando você faz esse jejum, leva a sério, então você começa a absorver o que o Espírito Santo tem para te dar. Ele fala, o Espírito de Deus fala. Falou no passado, fala no presente, vai falar no futuro. Sempre ele fala. O jejum de Daniel é como a arca de Noé. Só salvaram os familiares de Noé e seus familiares. Então, se você quer se salvar, você tem que ter o Espírito Santo. Porque é impossível você viver nesse mundo e manter a sua fé sem a unção do Espírito Santo, sem o recebimento do Espírito Santo. Então, isso é buscar o reino de Deus, com sabedoria, com inteligência. Você vai investir no reino de Deus. O jejum de Daniel é um investimento seu, pessoal, e cada um tem que fazer por si. Quem quiser, está aí disponível para todo mundo. Quem tiver coragem, quem tiver determinação, quem realmente está disposto a pagar o preço para receber o Espírito de Deus dentro de si, vai recebê-lo. Porque nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós vamos nos unir num só espírito, numa só fé, num só coração. Nós estaremos voltados 100%, o nosso ser voltado para o que Deus quer falar, o que Deus quer que nós façamos. Porque quando nós investimos nossa vida na vontade de Deus, o Espírito de Deus, então, nos dá a direção e nós seguimos avante e vamos conquistando para conquistar para sempre. Vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que participaram do jejum de Daniel da vez passada. Você vai ouvir, você vai verificar o que Deus fez na vida dessas pessoas. Olha a experiência delas. Meu nome é Letícia e antes de chegar na igreja eu era muito triste. Eu tive uma infância difícil porque por causa de um abuso que eu sofri quando eu era criança. E isso me deixou muito complexada, assim. Eu fui crescendo e parecia que essa tristeza ia crescendo muito, assim. Tanto que, às vezes, quando eu chegava assim, da escola, muitas vezes eu chorava, assim. Minha mãe também não entendia o porquê, né, daquela situação. E também o caso começou a piorar mais ainda, porque eu via muita traição, né, do meu pai com a minha mãe na minha casa. Então isso foi tomando uma proporção que até pensamento de suicídio passava pela minha cabeça, assim. Às vezes eu ficava pensando se não era melhor, sei lá, eu pegar uma faca e eu me matar, assim, porque eu pensava que assim talvez eu acabasse com aquele tormento, assim, que era uma tristeza muito grande. Depois de um tempo eu comecei a ir mais na igreja com a minha mãe e eu comecei a ouvir na igreja, ouvir falar na igreja a respeito do Espírito Santo. E eu comecei a me interessar sobre isso, porque eu sempre ouvi, né, que o Espírito, testemunho de pessoas que falavam que quando o Espírito Santo entrou na vida, elas foram preenchidas, elas ficaram, se transformaram, e eu queria isso para mim também. Veio o jejum de Daniel, e no jejum de Daniel foi uma oportunidade muito grande, né,
Então eu comecei a participar mais das reuniões, às vezes eu participava 2 vezes, de manhã, de noite da reunião, porque eu queria muito receber esse Espírito Santo, eu queria muito preencher assim, né, o meu coração e tirar me libertar, né, dessa tristeza, desse vazio assim. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a participar mais das reuniões e cada vez mais eu buscava assim, porque eu falava para Deus que eu precisava muito ter o Espírito Santo. É um tempo assim, quando a gente está no jejum de Daniel, a gente, todo o nosso empenho, todo o nosso tempo livre, né? Porque às vezes a gente fala assim que a gente não tem tempo, que a gente, né, não tem como buscar assim, mas não, a gente tira o tempo que a gente estava conectado com outras coisas, a gente, né, se conecta com Deus e é maravilhoso, assim. Então, depois de um tempo, né, de eu perseverando, de eu buscando, eu recebi o Espírito Santo. A partir desse dia, eu não estava mais sozinha. Eu sempre, né, tenho Deus agora comigo e eu consigo, independente das situações, eu sempre tenho paz, eu sempre tenho felicidade. Hoje eu tô uma pessoa que, primeiramente, tem perspectiva, né? Porque antes eu me achava muito assim, que eu não era capaz, me achava muito feia, me achava assim, a pior. E agora não, agora eu tenho, eu sou feliz, eu sou forte, eu sei que independente das situações, né, dos problemas, eu sempre vou vencer porque eu tenho Deus dentro de mim. Então agora eu sou uma outra pessoa, assim. Às vezes parece que nem existiu aquela Letícia, porque é totalmente diferente, assim, é uma coisa inacreditável. Eu sempre participo do jejum de Daniel, assim, pra mim eu saio mais forte do jejum de Daniel, eu aprendo mais, a minha vida com Deus, assim, ela melhora 100%, porque é um tempo que a gente para tudo só pra buscar Deus. Cada vez mais eu procuro sempre estar perto de Deus, porque Ele é tudo pra mim, Ele é a minha felicidade, Ele é a minha força e Ele é a coisa mais importante da minha vida. Meu nome é Suzana, eu tenho 30 anos. E eu era uma pessoa muito triste, angustiada, vivia depressiva, assim, eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu vim de uma infância, né, muito triste, muito carente de carinho de família, dos pais. Era uma família conturbada. Eu era uma pessoa muito nervosa ao ponto de arrumar confusão com as pessoas ao meu redor. Profissionalmente eu não conseguia parar em emprego nenhum. Eu vivia ligada nas redes sociais, muito tempo no celular, muito tempo na televisão. E tudo isso eu procurava preencher dessa maneira, mas nada disso preencheu, nada disso atingiu o que eu realmente necessitava. Eu recebi o convite e através desse convite passei a frequentar as reuniões e nas reuniões eu ouvindo falar do Espírito Santo e vendo o que estava faltando dentro de mim, eu senti a necessidade de me envolver mais com as coisas de Deus. O jejum de Daniel foi um ponto onde eu me despertei, né? Eu me despertei onde eu tinha que buscar mais, jejuar mais, fazer o que eu não fazia com tanta frequência, passou a me despertar e eu me envolver mais, me lançar de corpo, alma, com todo o meu entendimento. E até então que um dia eu buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, eu recebi uma força muito grande dentro de mim. Veio uma alegria, um gozo, uma vontade de sorrir, uma felicidade imensa dentro de mim. E ali eu vi que o bem mais precioso que eu tinha na minha vida, que foi aquela alegria que eu senti, a presença, o Espírito Santo invadiu o meu ser, a minha alma. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que vive bem, né, interiormente. Dentro de mim não há mais uma angústia, não há mais uma tristeza. Eu tenho certeza de tudo que eu vou fazer vai dar certo. Não tenho mais complexo de inferioridade, não importa mais o que as pessoas falam, o que as pessoas acham de mim.
Hoje eu sou uma pessoa feliz com a minha família. Hoje eu tenho paz dentro de mim e ao redor, as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho um bom convívio. As pessoas ao meu redor até perguntam, né, o que aconteceu comigo. E eu tenho desejo de falar, né, com as pessoas o que aconteceu comigo de fato. E assim, na minha área profissional, hoje eu consigo me desenvolver, hoje eu consegui ter uma vida estabilizada e através do recebimento do Espírito Santo houve uma transformação por completo. Dentro de mim eu tenho a certeza que eu sou feliz e dentro de mim há uma alegria, né, através da transformação que houve na minha vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou dando o meu melhor para tentar salvar, para tentar retirar você dessa lama de dor, de sofrimento, de angústia, depressão, de medo, dessa vida mesquinha que você tem vivido. Nós estamos fazendo o que nós podemos. Sempre aqui você vai ter uma palavra de estímulo para sair dessa situação em que você está vivendo. Agora, a gente não pode fazer além do que estamos fazendo. Porque se você quer realmente, se você deseja mesmo, então você vem conosco, entra nessa arca da salvação, a arca do Espírito Santo. Não é a arca de Noé, é a arca do Espírito Santo. Você entra na arca do Espírito Santo e aí é só alegria, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.